Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e vou falar do jogo mais esperado da Sul-Americana 2021, Independiente e Bahia. Bahia e Independiente, direto da Argentina, direto de Buenos Aires. O Bahia vai em busca da sua classificação. Hoje é o jogo da classificação, Rasta. Hoje, às 19h15, será o dia em que o Bahia tem que cravar a sua classificação. Eu acredito que quem vencer esse jogo vai se classificar. Primeiro porque o Independiente vai pegar o Guabirá em casa, o Bahia vai pegar o City Torque em casa e, sinceramente, quem tem mais chance de vencer nesses duelos à parte será o Independiente vencer o Guabirá. O Bahia contra o City Torque vai ter alguma dificuldade porque o City Torque não é nenhum menino. Tanto empatou com o Bahia quanto empatou com o Independiente e pode aprontar mais uma vez contra o Bahia. Portanto, o Bahia tem que vencer o jogo de hoje na casa do Independiente. E como é que o Bahia vai fazer isso? Do mesmo jeito que fez no jogo primeiro. O Bahia conseguiu, em 35 minutos, fazer 2 gols e poderia ter feito o terceiro se o Bahia não perdesse aquele pênalti com o Gilberto. Um jogo que teve um sentimento misto. Durante determinado momento do jogo, a gente achava que o empate seria o suficiente, seria o necessário. Estávamos perdendo por 2-0, torcíamos por um empate para o prejuízo não ser grande. Depois, o Bahia conseguiu empatar e só não venceu por causa do pênalti perdido. Aí veio aquele outro sentimento de um empate com gosto de derrota, porque a gente poderia ter sido triunfante naquele jogo se não fosse aquele pênalti batido mal feito, Rasta. Infelizmente, foi isso que aconteceu, mas hoje é diferente. Hoje o Bahia tem que jogar para vencer, mesmo na casa do adversário. Eu espero que o estádio, que o gramado esteja em condições de jogo, porque no primeiro jogo entre essas duas equipes não teve condições de se praticar um futebol de qualidade, haja visto que no Pituacives caiu o céu, criou várias poças em tudo quanto foi lugar, dificultou bastante o futebol do Bahia, principalmente por estar perdendo por 2-0, mas o Bahia conseguiu superar isso tudo, conseguiu empatar e quase vence. Portanto, se o Bahia conseguiu superar um campo pesado, cheio de poças e fazer 2 gols e quase faz 3, se encontrar um campo melhor, Rasta, tem que fazer 2, tem que fazer 3, tem que vencer o jogo. E para não tomar gol, espero que o Dado Cavalcante volte com a zaga original. Eu acho que o Juninho melhorou um pouco, melhorou para o que ele era, mas eu ainda vejo o cabeço pequeno do Luiz Otávio como titular. Eu só espero que ele tenha aprendido com o banco que ele comeu e com as expulsões e os 2 pênaltis que ele cometeu, que ele tem que melhorar e que ele melhore. E a gente vai ganhar em altura, bolas na área. Com o Luiz Otávio vai ser muito mais seguro do que com o Juninho. Apesar do Juninho também ser alto, mas o Luiz Otávio é muito maior e isso é uma vantagem. O Bahia também deve lá na frente colocar o Rossi no lugar do paraguaio Oscar Ruiz, que no último jogo contra o Guabirá entrou e não jogou futebol, aliás, não vem jogando futebol. Eu acredito que o Dado não vai colocar o Oscar Ruiz novamente, deve voltar o Rossi para sua posição e o Rodriguinho vai ocupar o espaço do Oscar Ruiz. No meio do campo não deve ter também muitas mudanças, vai voltar o time que vinha jogando, o Tassiano deve voltar ao time no meio do campo junto com o Danielzinho e o Patrick de Luca. E a mudança mais expressiva que o Bahia terá nesse jogo será no gol. O Matheus Teixeira, que jogou a Copa do Nordeste no finalzinho ali, na semifinal e na final, lesionado, não viajou para a Argentina e com isso o Douglas vai voltar a ser o titular. E o Douglas não tem passado tanta confiança e depois que o Matheus Teixeira entrou e fez o que fez, a gente vai considerar que isso é um desfalque. Apesar do Douglas ser o goleiro que vinha sendo titular, a gente considera, baseado no que o Matheus Teixeira vem fazendo, que nós temos um desfalque nesse jogo, que é no gol. O Douglas vai ter que mostrar que ele merece ser titular novamente, é uma chance, assim como o Matheus Teixeira agarrou a chance dele e, na minha opinião, quando ele se recuperar, ele deve voltar a ser titular. O Douglas tem a chance de devolver essa comédia que ele recebeu aí com o Matheus Teixeira. Tem que jogar muito, tem que agarrar muito nesse jogo e se tiver pênalti tem que agarrar todos para dizer assim, não, essa camisa é minha, o titular sou eu. Só depende dele.
não depende de mais ninguém, só depende de Douglas. E eu espero que ele consiga fazer o seu trabalho e conseguir ser titular, porque se ele conseguir ser titular, significa que ele fez uma partida espetacular e conseguiu retomar a sua titularidade, o que vai ser difícil. Mas boa sorte para ele, boa sorte para nós. Quais serão as dificuldades que o Bahia vai encontrar nesse jogo, Rasta? Primeiro, fazer gols. O time do Independiente é um time que vai dar espaço para o Bahia e o Bahia vai ter que fazer gols. E como é que faz gols, Rasta? Trabalhando a bola. Não adianta o Bahia ficar jogando como jogou contra o Guabirá. Contra o Guabirá, que é um time que o Bahia goleou no primeiro jogo, já no segundo jogo o Bahia só fez um golzinho e não fez mais nada. E por que o Bahia não fez mais nada? Naquele jogo tinha uma explicação. O Bahia estava cansado, estava de ressaca, estava ali comemorando ainda o tetracampeonato da Copa do Nordeste, mas agora não. O Bahia não jogou no final de semana, o último jogo do Bahia foi na quinta-feira, em casa. Então eu acho que o Bahia não tem motivos para jogar mais na maresia que jogou no último jogo. O Bahia tem que entrar com sangue nos olhos e todas as oportunidades que encontrar tem que fazer. Para isso nós vamos ter que depender do nosso atacante Vagalume, que um dia está apagado, o outro está aceso. Eu espero que nesse jogo ele continue aceso como ele ficou no último jogo contra o Guabirá, porque se não fosse ele a gente teria empatado aquele jogo. O Rossi, que é o nosso perdedor de gol oficial, a maldição do camisa 7 o acompanha e apesar de ele ter feito alguns gols esse ano, está devendo, está deixando a desejar, não tem feito gols e está precisando mostrar serviço. O Rodriguinho a gente sabe que é o jogador diferenciado desse time, é o cara que vai ficar ali na maresia, mas quando a bola cair no pé dele, vai ter qualidade tanto para chutar para o gol, quanto para dar assistência para os atacantes que vieram acompanhando ele. O Bahia provavelmente vai voltar o Tassiano no meio do campo e aí o Tassiano costuma também encontrar muitas oportunidades de frente para o gol e acaba chutando muito fora do gol, muito longe, ou muito alto ou muito longe do gol, e isso tem que mudar também. Se o Bahia corrigir esses erros, Rasta, dificilmente o Bahia perde o jogo, porque na zaga eu acredito que o Bahia não terá muitos problemas, dificilmente o Bahia terá problemas se tiver o Luiz Otávio e o German Conte, que vai estar jogando em seu território e com certeza vai estar muito afim de mostrar serviço para ficar ali bonito na foto dos argentinos, que não foi escalado para a seleção argentina, que está fazendo suas eliminatórias e sinceramente, Rasta, sendo egoísta, eu espero que não escale não. Por quê? Porque já está próximo aí o Campeonato Brasileiro, já no início de junho tem Copa do Brasil, e se a gente perder o German Conte, que para mim hoje é o melhor zagueiro que o Bahia tem, vai ter quem para substituí-lo? O Juninho, Rasta, o Juninho chama gol, que apesar de ter melhorou muito, mas ainda costuma dar suas braguinhas. A gente viu isso no retorno dele, apesar de ter feito gols, ter conseguido se manter ali numa boa na zaga junto com o German Conte, mas ainda dá suas bragas. E eu não sei como é que funcionaria essa zaga com Luiz Otávio e Juninho. Não sei. Ou Luiz Otávio, Lucas Fonseca, também não sei. Eu acho que perdeu o German Conte, principalmente nesse início de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, na terceira fase, seria complicado. Ou seja, o German Conte não foi convocado para a seleção argentina e é um bônus para a gente. Apesar de que ele vai ficar em evidência para os argentinos, já que ele vai jogar no seu território e se ele fizer uma boa partida, pode abrir os olhos do técnico argentino para uma futura convocação, quem sabe? Enfim, vamos torcer para que o Bahia consiga vencer esse jogo e na pior das hipóteses, Rasta, consiga empatar. Ainda empatando, o Bahia continua como primeiro do grupo e vai ter que fazer saldo de gols contra o City Torque, porque com certeza o Independiente vai brocar o Guabirá todo dentro de casa. Que comecem os jogos. Bora Bahia, bora Barruts, Beloso fui.